Então, vamos lá. Hoje nossa aula é sobre os conceitos básicos ainda, de HC, e a gente entra na parte 2 do capítulo 2. Então, a gente começa a falar sobre qualidade de uso em HC. Então, existem alguns critérios de qualidade de uso, né? Um dos mais conhecidos é a usabilidade. Nós temos também a experiência do usuário, a acessibilidade e a comunicabilidade. Então, a usabilidade, né, que a gente conhece mais, que a gente fala muito, né, às vezes a gente nem sabe o conceito, mas usabilidade já está falando, fácil de usar, né? E a gente tem algumas definições aqui, né, de acordo com a ISO, de 1991 para a qualidade de software. Ele é um conjunto de atributos relacionados com o esforço necessário para o uso de um sistema interativo e relacionados com a avaliação individual de tal uso por um conjunto específico de usuários. Então, quando eu falo em usabilidade, eu não posso dizer que uma coisa é bom ou não em usabilidade quando eu avalio apenas uma pessoa, né? Ou quando eu pergunto apenas a uma pessoa, mas sim um conjunto de usuários que vai avaliar como bom ou não nessas questões de usabilidade. De acordo com a ISO também, em 1998 para a ergonomia, o grau em que um produto é usado por usuários específicos para atingir objetivos específicos com eficácia, eficiência e satisfação em um contexto de uso específico. Então, aqui, falando da definição de usabilidade para a ergonomia. E Nielsen, né, que é o pai da usabilidade, um dos principais autores que fala de usabilidade, e talvez um dos mais antigos, ele considera aí 5 pontos. Facilidade de aprendizado, eu consigo aprender facilmente. Facilidade de recordação, eu consigo lembrar como é que eu uso o sistema em poucos passos. Eficiência, segurança no uso, em que momento eu posso desistir, eu consigo desistir ou desfazer uma ação, e a satisfação do usuário, que é quando ele consegue realizar o objetivo dele. Aqui eu coloquei um exemplo do site da Americanas, né? Em que o que acontece? Na Americanas, ele vai te passar todo o caminho por onde você está. Então, ele vai te indicando onde é que você está. Eu estou colocando minhas coisas no carrinho, né, na cesta. Ele vai para a identificação do usuário. Ele vai para o pagamento e, por último, a confirmação. Então, ele te guia durante todo o processo. Até esse processo aqui que eu estou mostrando, ele é um pouco antigo, mas ele nunca deixou de guiar o usuário. Ele sempre passa por esses passos. E o que acontece? A descrição e a organização do site, eles ajudam o usuário a lembrar da opção desejada. Então, eu consigo saber onde é que eu estou quando eu estou usando o site da Americanas para fazer alguma compra. Um site que é muito difícil da gente usar, porque raramente a gente usa. Site da Receita Federal. Geralmente, os usuários normais, né, do dia a dia, não usa esse site direto, né, esse sistema da Receita Federal. Ele vai utilizar uma vez por ano, quando vai declarar o imposto de renda, né, ou fazer alguma ação nesse site, nesse sistema. O que acontece? Como ele tem muitos passos e você só faz uma vez por ano, você não consegue lembrar no ano seguinte como é que você faz, porque você passa um ano sem usar, né? E muitas vezes ele não é tão simples a ponto de você aprender rapidamente. Talvez na primeira vez que você use, você consiga usar com mais tranquilidade. Mas se você passa muito tempo sem usar, você não consegue usar porque você não lembra como é que faz. Aí vem aquela questão, a facilidade de recordação, né, que o Nielsen fala. Então, não é fácil de recordar porque, além de ter muitos passos, os usuários usam muito pouco. Segurança no uso, né? O usuário sempre seguro ao utilizar o sistema. A segurança no uso envolve o quê? Né? Envolve ele saber o que ele está fazendo e ele poder desfazer alguma situação. Por exemplo, aí tem a primeira dica, não colocar botões perigosos. Então, evitar sempre colocar o botão remover tudo,
próximo de gravar. Por quê? Porque eu posso confundir, em vez de gravar, eu posso clicar em remover tudo. E quando eu aperto em remover tudo, será que tem aquela confirmação? Você realmente deseja remover? Então, isso são coisas que garantem a segurança no uso. Outro ponto, adotar o mecanismo de desfazer e refazer uma ação. Eu estou fazendo alguma ação, mas aí eu desisti ou eu não quero, eu errei, e eu preciso desfazer, né? Então, tem que ter essas opções também. Adotar mecanismos de cancelar ou interromper. Por exemplo, eu fui fazer um download de alguma coisa, está demorando muito e eu não quero mais fazer. Então, eu tenho que ter a opção de interromper ou cancelar. Eu não quero mais fazer aquela ação, porque senão ele vai ficar lá o tempo todo na minha tela até baixar e eu não estou querendo esperar. Na experiência do usuário, ele envolve o modo como o uso dos sistemas interativos afeta os sentimentos e as emoções do usuário. Então, existem vários aspectos positivos e negativos, né, na experiência do uso sobre a subjetividade dos usuários. Por exemplo, a satisfação, prazer, diversão, entretenimento, interesse, motivação, estética, criatividade, surpresa e desafio são coisas positivas que podem acontecer durante o uso, né, do sistema. Mas existe também a parte negativa, que é quando o sistema ele não funciona como esperado, quando o usuário não consegue usar ou ele não aprendeu, que vai gerar o cansaço, a frustração, pode gerar ofensa também, né, em alguns momentos, mas o que pode ocorrer é de eu causar um nível de estresse para o usuário, ele não consegue realizar a ação dele e, ao mesmo tempo, ele passa por todo um momento, né, de estresse por estar usando um sistema que não está lhe trazendo o resultado esperado. Quando a gente vai desenvolver o sistema, a gente precisa saber para quem é que eu estou desenvolvendo, quem é o usuário do meu sistema. Então, o sistema ele pode ser eficiente, com muitas teclas de atalho, né? Mas podem ser difíceis de ser lembradas por usuários ocasionais. A gente já viu, em algumas situações, em sistemas comerciais, os usuários eles utilizam muitas teclas de atalho. Ctrl F, Ctrl L, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl D. Ele utiliza Ctrl X, eles utilizam muitos atalhos. Por quê? Porque ele precisa de uma agilidade. Então, o uso do mouse para ele não é tão bom quanto o uso de um atalho para procurar opção. Então, para certos usuários, o uso de muitas teclas pode ser muito bom, mas para outros não. Então, depende para quem você está fazendo. Depende da agilidade do processo dele. No outro ponto, eu tenho aqui, já um sistema com muitas explicações e tutoriais pode ser de fácil aprendizado, mas não satisfaz um usuário mais experiente. Por exemplo, antes a gente tinha muito o acesso ao manual do celular. Então, a gente ia olhar no celular quais eram as funções do meu novo celular. Hoje, a maioria dos usuários ele prefere aprender fazendo. Ele vai mexendo nos aplicativos, ele vai mexendo no celular novo, mas ele prefere aprender fazendo, enquanto outros preferem procurar um tutorial. Eu vou procurar um tutorial no YouTube, eu vou procurar aprender como é que faz isso, né? Então, depende muito de que usuário que eu estou fazendo, que eu estou preparando o meu sistema. Em algumas situações, a gente vai desenvolver o sistema e diz, tem que ter um tutorial, tá? Mas que tipo de tutorial serve para o meu usuário? Um tutorial de leitura, que seja um texto corrido, um tutorial que ele veja um vídeo. Então, eu preciso conhecer, né, quais os critérios que vão atender o meu usuário. Então, é importante saber quais os critérios de usabilidade devem ser priorizados no desenvolvimento de um sistema. Acessibilidade. Sempre que se fala em acessibilidade, a gente está ligando a quê? Mais pessoas utilizar o sistema com ou sem necessidades especiais, né? Com ou sem deficiência. Então, ele oferece meios para que o usuário acesse o sistema, interaja com ele, sem que a interface imponha obstáculos. Pessoas com e sem limitações possuem igual importância, sejam limitações da capacidade de movimento, de percepção, de cognição ou de aprendizado. E cuidar da acessibilidade permite que mais pessoas usem o sistema,
tanto sem quanto com limitações, e não apenas poucas pessoas com características específicas. Então, acessibilidade envolve muito colocar mais gente para utilizar meu sistema, sem que a interface coloque alguma barreira, né? Eu consigo usar facilmente, mas que eu consiga dar também possibilidades para que qualquer pessoa utilize o meu sistema, seja ela com uma limitação ou não. E existe uma lei, né, da acessibilidade que diz: será obrigatória a acessibilidade nos portais e sítios eletrônicos da administração pública na rede mundial de computadores, internet, para o uso de pessoas portadoras de deficiência visual, garantindo-lhes o pleno acesso às informações disponíveis. Então, essa lei aí, ele diz o quê? Que qualquer tipo, né, de portal ou site da administração pública, ele tem que atender também os deficientes visuais. Então, em algumas situações de leitores de tela, se tiver informação dentro de imagem, a maioria deles não lê. Então, é uma coisa que deve-se ter cuidado quando for fazer algum sistema que pretenda atingir um público maior, né? Porque essas pessoas elas não conseguem visualizar informações importantes que ficam dentro de imagens. Aqui eu trouxe alguns cenários de acessibilidade, né? O primeiro cenário diz o seguinte: Paulo é um deficiente auditivo que acessa a internet frequentemente sem grandes dificuldades. A sua conexão com a internet parou de funcionar em casa e ele precisa entrar em contato com seu provedor de acesso. Como ele se sentiria ao descobrir que é obrigado a usar um sistema interativo por telefone para ter acesso ao suporte do seu provedor de internet? Então, o provedor de internet ele tem que oferecer algum meio para o deficiente auditivo se comunicar, porque por telefone ele não consegue, né? Mas ele precisa oferecer outros meios, ou um aplicativo offline, ou alguma forma que através do celular dele ele consiga se comunicar, mas ele precisa atender a todos. O segundo cenário, João maneja muito bem o teclado e o mouse. Entretanto, no último mês, ele descobriu uma tendinite crônica nas mãos e sente muitas dores ao manipular esses dois dispositivos de entrada. Como ele poderia utilizar os recursos do computador? Então, existe também alguns softwares que permitem que você faça a manipulação, né, através do movimento da cabeça ou dos olhos. Ele vai exigir um pouco de treino para que você consiga utilizar, mas é possível utilizar os recursos do computador através dos movimentos. Cenário 3. Joana é deficiente visual e escutou em um noticiário na TV que muitas universidades vão considerar a nota do Enem como nota do vestibular. Utilizando o leitor de telas, ela conseguiu acessar o site, mas descobriu que precisava do número da identidade do CPF. Porém, Joana não conseguiu localizar o link de inscrição e nem percebeu que já tinha encerrado, pois o aviso estava dentro de uma imagem. Então, mesmo ela usando o leitor de tela, ela não ia conseguir ver essa informação porque estava dentro de uma imagem, né? Então, isso aí é um erro que não pode acontecer. Eu não sei se hoje já temos algumas coisas mais avançadas, mas a maioria dos leitores não conseguem fazer essa leitura. Um dispositivo que é muito bom, né, na questão de acessibilidade, que é considerado muito bom, é o GPS, né? Ele é um bom exemplo de adequação às limitações físicas e cognitivas do usuário. O GPS, ele vai te guiando a partir apenas das mensagens da questão da voz, né? Ele vai te guiando todo o trajeto. E também tem a questão visual. Ele consegue mostrar o caminho, mesmo que eu não escute, mas eu consigo me guiar para o caminho que ele está me mostrando no mapa, né? O caminho em tempo real. Comunicabilidade. Como a interface se comunica com o usuário, né? Então, a quem se destina o sistema, para que ele serve, qual a vantagem de utilizar, como ele funciona e quais os princípios gerais da interação com o sistema. Na comunicabilidade, o que é que acontece? Ele permite que os usuários tirem melhor proveito do sistema por comunicar estratégias de uso adequadas a cada situação. Ou seja,
Ele consegue mostrar para o usuário o que é que você vai fazer com ele, né? Como é que você vai usar o sistema. Aqui eu trouxe um exemplo, né? O Office, o pacote do Office, há muito tempo, quando teve o XP, ele trouxe lá o ícone, né? Da formatação no formato de um pincel. Até hoje é um pincel, só que mudou o desenho, mas é um pincel também. E aí, quando você colocava o cursor do mouse em cima, ele dizia pincel. Mas para o usuário, qual é a comunicação de pincel? Pincel pinta. Nesse caso, o pincel do Office ele não pinta. Ele copia uma formatação, né? E consegue aplicar em outro local. Aí, do 2007 para frente, ele já veio com algumas modificações. Ele começou a mostrar para o usuário o que é que você pode fazer com ele. Ele mostrou o atalho que você pode usar. Ele disse o que é, qual é a função do pincel. E ele disse também como você deve usar o pincel. Então, ele começou a fazer uma comunicação, né? E aí o usuário começou a aprender como é que deve usar essa função. Então, veja que a comunicação inicial não funcionava. Era um ícone diferente, com um ícone diferente que eu digo que é um pincel, né? Com a função que era de formatar, mas que, na verdade, para o usuário pincel, ele liga logo a pintar. E existe também vamos dizer assim, alguns designers que inovam demais e muitas vezes confundem o usuário. Ao ver esse design, né, você imagina, isso aí vai tocar uma música, né? Isso é um rádio, é um CD player, é um rádio, vai tocar alguma coisa. Mas, na verdade, isso aí é um antivírus. Era o Avast 4.8. Então, o Avast, o que é que ele está me mostrando aqui? Ele está trazendo uma tela em que ele permite usar um antivírus, mas com características de multimídia, de som. Ele tem um play, mas na verdade o play é para iniciar, né, a checagem dos arquivos dentro do seu computador. Ele tem umas opções laterais, né, com pastas, com escolha de diretório e tudo mais. Mas que isso aí foi uma tentativa que muitos usuários optaram por usar porque acharam diferente, legal, mas alguns usuários eles não entenderam qual era a proposta. E na qualidade de uso em HC também, nós temos algumas situações. Ele envolve critérios distintos, porém interligados, que afetam uns aos outros. Nem sempre é possível satisfazer todos os critérios de qualidade de uso, então nem sempre você vai ter um sistema totalmente bom em tudo, em usabilidade, em acessibilidade, em segurança do usuário, segurança de uso. É importante definir quais critérios devem ser priorizados no design de HC. Então, para eu conseguir definir que critério é o melhor, eu preciso saber quem é o meu usuário. Então, quem é meu usuário e qual é a necessidade dele, o que é que ele quer para aquele sistema. E a partir daí você vai moldando, né, o seu design, a sua tela interativa.